Então, bom dia a todos, né? O pessoal vai chegando. Eu acabei me atrasando hoje um pouquinho, mas não tem problema não. E espero que todos estejam bem, todos estejam com saúde e especialmente que todos estejam conseguindo acompanhar as aulas, né? Vocês estão conseguindo encontrar com o Caio, conversar com ele, monitoria no caso? Vocês estão tendo aula semanalmente, né? Ele está agendando com vocês, não é? Hã? Eu não entrei em nenhuma ainda não. Ainda não participou de nenhum? Mas vocês têm que lembrar que o Caio, ele tá à disposição de vocês, viu? Qualquer momento que vocês tiverem uma dúvida, tentando resolver algum exercício e, e a coisa não tá andando, né? Tá com alguma dificuldade e tudo mais, conversa com ele, tá? Manda uma mensagem, pode usar lá o nosso grupo. O Caio faz parte, ele tá lá no grupo, tá? E ele certamente, se não ele, eu, né, ou algum colega que já tenha resolvido o problema, vai ajudar. Eu tenho visto assim, vocês têm compartilhado pouco as dúvidas. Eu não sei se é porque vocês estão acanhados ou se vocês não estão caminhando, né, com os estudos. Então, assim, eu preciso que vocês, né, estejam mais como comunicativos no sentido até de eu saber, né? Porque se de repente vocês estão estudando, mas estão travados, né? Tá com alguma dúvida, não tá conseguindo andar, tem que falar, ué, né? É assim que a gente vai conseguir ajudar. É igual eu gravei ontem e coloquei no Ava, né? Até mandei mensagem para vocês todo o conteúdo de Python. Depois até na verdade eu me lembrei. Eu ainda quero gravar mais duas aulas que eu acabei esquecendo de anotar no meu planejamento aqui e que eu acho que vão ajudar vocês. Uma aula para discutir matriz. O problema é que a matriz em Python. Bom, mas de qualquer forma eu vou explicar isso, né? Eu acabei esquecendo. A matriz em Python ela acaba se tornando uma lista de listas. Então, o mais importante assim que vocês têm em mente é que, mas assim, a gente manipula essa lista de listas e já exatamente igual ao que a gente fazia lá no Portugal, de manipular uma matriz, tá? Não muda nada. Mas tem um detalhe, né? Bastante importante que vocês têm. Eu comentei isso numa das aulas. Não sei se vocês conseguiram assistir todas já. Acho que não, né? Porque ontem ainda coloquei mais uma ou duas. No Python, essa manipulação de vetores e matrizes, né, que até o Python ele nem chama de vetor e matriz, né? Se você olhar a documentação lá, ele chama de listas. Ela é muito lenta, tá? A implementação ela é muito flexível, né? É muito fácil, a gente declara um vetor, uma matriz, sem dizer o tamanho, porque na verdade ele está fazendo tudo usando alocação dinâmica. Mas isso tem um custo computacional muito alto. Então, por mais que tenha essa facilidade, o, digamos assim, a otimização, né? A capacidade do Python de tratar um volume de dados muito grande é péssimo, tá? Então, certamente, assim, quando a gente está fazendo um trabalho com um volume de dados pequeno, né, cerca aí de poucos milhares, tudo bem, a gente pode usar essas listas, essas matrizes, né, que não tem problema. Mas na hora que a gente começa a manipular um volume de dados já razoável, né, que é bastante comum quando a gente trabalha com bancos de dados maiores, né, que chega na casa dos milhões, né, ou algumas centenas de milhares e tal, aí o Python ele não dá conta, né? Ele vai rodar, claro, mas vai demorar muito tempo para processar um volume de dados que é pequeno, relativamente pequeno. Então é daí que eu vou fazer uma aula com vocês, explicar o NumPy e eu tô querendo também dar uma aula de pandas. Que é NumPy e o que é o pandas? Eu comentei com vocês numa das aulas também, eu me lembro,
da possibilidade da gente incluir bibliotecas, né? Então, em outras linguagens, qualquer programinha que você faça, pequeno que seja, sempre você já precisa incluir uma biblioteca. E no Python até que não, né? Até agora os programas que a gente fez nas aulas, aí os exemplos que eu trabalhei com vocês, nenhum deles a gente precisou incluir uma biblioteca. O que é uma biblioteca? Uma biblioteca basicamente é um conjunto de código implementado, né, já feito pelo pessoal que desenvolveu a linguagem ou um pessoal que desenvolveu aquela biblioteca específica para alguma coisa, que a gente aproveita, né, a implementação e usa no problema que a gente tem que resolver. Então, por exemplo, né, só para ilustrar, na linguagem C, toda vez que você vai manipular strings, você inclui no seu código uma biblioteca string, porque o C, a linguagem C sozinha, ela é horrível para manipular string. Ela não faz nada, na verdade, com string. Ela nem compara, nem concatena, nada. Ela não faz nada com string. Enquanto que o Python, por exemplo, já implementa muita coisa, né? E então, mas por exemplo, outras questões como manipular, voltando ao contexto, né, que eu estava explicando. Quando a gente vai fazer uso de um volume de dados grande e que a gente vai armazenar isso em vetores ou matrizes de tamanho grande que vão ter muitos registros, o Python sozinho é péssimo para isso. E aí, para esse caso, é melhor a gente usar uma biblioteca chamada Pandas, né? Ela é uma biblioteca específica, especializada para a gente poder instanciar matrizes, né? Ou vetores de tamanho grande, né? E aí eu vou preparar uma aula, né, que para vocês aprenderem a usar a biblioteca Pandas, pelo menos o elementar dela, o básico, porque isso hoje já é muito comum a gente usar essa biblioteca. E a biblioteca NumPy é uma biblioteca matemática, né? Também o Python ele não é nenhum especialista para resolver problemas matemáticos. E aí qualquer conta que você peça para ele fazer e tal, ele não resolve essas contas de maneira otimizada. E aí a NumPy, né, que essa seria Numeric Python, ela é especializada para isso. Oi, Anthony. Essa biblioteca Panda, essa NumPy, é aquela que tá quase virando uma API, que estão usando bastante inteligência artificial. Esqueci o nome agora da biblioteca que estão usando. É isso. Né? Ela já é uma biblioteca bastante reconhecida, né? E já madura. As duas. Elas são muito usadas em todo o contexto, né? Especialmente nessa questão de sisteminhas que usam inteligência artificial. Especialmente a NumPy, porque é igual eu estou comentando. Se você pegar o Python para ficar resolvendo contas, né? Cálculos matemáticos, ele é péssimo. Ele é pouquíssimo. A otimização dele não é para isso, né? Então, se você pega o Python puro e começa a ficar resolvendo sistemas lineares, sistemas matemáticos, né? Fazer contas, ele arria. Ele fica muito lento. E aí é daí que entra a biblioteca NumPy, que ela é uma biblioteca especializada para a resolução de sistemas matemáticos. E aí sim, muito mais otimizada, né? E melhora bastante. A gente tem que lembrar também assim, né? No extremo, quando eu falo assim, num sistema de simulação, por exemplo, né, simulação física e tudo mais, muito provavelmente o Python não é a melhor linguagem, né? O Python é uma linguagem interpretada, lembra que a gente comentou isso, né? Linguagem interpretada ela tem um custo computacional mais alto do que uma linguagem compilada. Só para vocês terem uma ideia, né? O pessoal quando vai implementar, acho que um exemplo que todos vocês devem entender bem. O pessoal vai desenvolver um jogo, por exemplo. Né? O jogo é um sistema bastante complexo. Qualquer jogo relativamente um pouquinho elaborado, né? Que não seja um joguinho tão bobinho, ele vai demandar o quê? Ele vai demandar toda a parte de processamento gráfico, vai demandar toda a parte que a gente chama de core, né? Que é a parte como se fosse o cérebro do jogo, né? E vai demandar a parte de eu costumo brincar que é jardinagem, né? A parte para deixar a coisa bonita assim, funcional, né? Menus, vai para lá, vem para cá e tal.
Então, o que que acontece? A parte de gráfico não tem jeito, né? A parte gráfico é pura computação gráfica, processamento de imagens e tal. Se você colocar uma linguagem como Python, por exemplo, para fazer isso, a coisa não vai funcionar bem, vai ficar lento demais, né? Se você pegar o core, né, que é o cérebro do jogo, toda a parte que implementa a parte de inteligência artificial, né, a parte de simulação numérica, matemática, para que o jogo funcione, a lógica do jogo funcione, e você pegar uma linguagem como o Python, provavelmente não vai ficar bom o seu jogo também. Isso eu estou falando de um jogo mais elaborado, claro, né? E aí o que o pessoal faz? Eles começam eles implementam esses módulos que demandam uma alta capacidade de otimização, né, que ele tem que ser muito rápido. A gente implementa em linguagens que são muito mais consistentes nesse aspecto, né? Geralmente é feito em C e em C++. Então, por exemplo, o pessoal chama isso de engine, né, que seria como se fosse o motor do jogo. Toda essa parte que é o coração, né, o cérebro do jogo, a engine, o core, né, esses termos que o pessoal usa, é implementado numa linguagem de programação altamente otimizada, como C e C++. E aí a parte de fora do programa, né, do jogo, aí você implementa numa outra linguagem, como pode ser o Python, né, para poder fazer a gerência, né, fazer a chamada de um processamento gráfico, pegar a parte lógica de processamento, a parte de inteligência artificial, ele fica como gerente só, né? Chama a parte gráfica, chama a parte lá da inteligência e junta as duas coisas, exibe. Então, sistemas como, por exemplo, sistemas bancários também é assim, né? Quando você vai no terminal lá e coloca o seu cartão na máquina, às vezes você pode estar imaginando que aquela carinha bonita lá, né, cheia de propaganda, logotipos bonitos, né, movimentos, vídeos e tudo mais, aquele ali é o sistema do banco. Aquele ali não é o sistema do banco. O sistema do banco está lá embaixo, eu quero dizer, lá no servidor, lá na central do banco, implementado numa linguagem de baixo nível, né? A maioria dos bancos mais antigos, por exemplo, usam uma linguagem chamada COBOL. E tá lá longe, né? Como se diz, a parte pesada de fazer a busca pela conta do Ivairton para processar o extrato da conta do Ivairton, né? Fazer o depósito na conta e tal. Essa parte mais elementar que demanda muita segurança, né? Tem que ser rápido, né? Quando você coloca o cartão, você não fica esperando 5 minutos lá para aparecer qual é o seu saldo. Você quer isso em pouquíssimos segundos, né? Isso está acontecendo numa outra linguagem, né? Aquela casca lá de fora que você fica visualizando é implementada numa outra linguagem. Geralmente é feita em Java, por exemplo. Enfim, né? É só para vocês terem uma noção de que tem esses detalhes que a gente começa a entender à medida que a gente vai usando aqui, tá bom? Pessoal, então o Anthony perguntou da documentação, né? Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Hoje eu vou compartilhar todo o meu ambiente, porque aí eu não corro o risco de gravar só o browser como eu fiz da última vez. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Beleza. Então, Anthony, se você acessar aqui, ó, docs.python.org, ele tem toda a documentação das diferentes versões, inclusive do Python, né? Atualmente eles estão trabalhando no desenvolvimento da versão 3.10 e a estável é a 3.9. Quando você acessa a documentação aqui, ó, tem tutoriais, referências das bibliotecas, tem várias informações aqui que ajudam vocês a tirarem dúvidas. Sugiro fortemente a vocês que vocês deem uma olhada nos tutoriais, tá? O tutorial é uma maneira bem simples de tirar dúvidas sobre vários aspectos da linguagem, tá? Então, geralmente o pessoal faz um pouco de brincadeira aqui também e tal. E aí eles começam aqui, ó, né, controles de fluxo, tá vendo? Com if, for, range, tudo isso aqui a gente já explicou lá nas nossas aulas, né? Mas, inclusive, por exemplo, esse comando pass, break e continue, eu ainda não comentei com vocês. De repente vale a pena dar uma lida para vocês entenderem para que eles servem, que contextos que eles podem ser usados. As estruturas de dados, ó, listas, que é os que a gente comentou, que eu falei para vocês que em Python não tem exatamente a estrutura array e matriz, tem as listas, né? Então aqui tem as pilhas, né, as filas e tal. Então, enfim, tem várias questões aqui
Ó, entrada e saída, né? A maioria desse, apesar de ser um índice bem grande aqui, né? Vocês vão perceber que a maioria das informações aqui elas são bem rápidas. Por exemplo, se a gente acessa a seção de input, output, lá, ele faz uma explicação e ele já sempre apresenta alguns exemplos, tá vendo? E aí a gente consegue ir tirando dúvidas à medida que a gente vai dando uma estudada nessa documentação. E tem aí ainda, né, a parte de referência. A parte de referência aqui você já pode procurar. Aqui já é uma explicação mais técnica sobre cada um dos elementos. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos supor que eu quero ver um pouco sobre os tipos numéricos aqui, inteiro, float. Aí ele já vai fazer uma explicação mais técnica, né? Aqui, ó, como é que converte um certo x para um número inteiro. Aí já é um detalhamento mais técnico, né, que ele traz aqui pra gente. E aí, enfim, a gente pode procurar sobre qualquer coisa. Aqui, ó, processamento de textos. Operações comuns com string, né? A gente teve uma aula só sobre isso. Aqui, ó, aí tem os comandos para transformar em dígito, em hexadecimal, em octal. Bom, enfim, tem toda a documentação aqui, ó, com todas as funções possíveis que a gente pode usar, né, quando a gente estiver manipulando string. E à medida que vocês comecem a dar uma olhada nessas documentações, vocês vão pegando mais familiaridade em usá-las, tá? Eu recomendo fortemente que vocês deem uma olhada, tá? E comecem a olhar, fazer uma busca. Ah, tô com dificuldade no programa, no comando print. Então você vem aqui, não precisa ficar folheando, você faz uma busca. Então aqui, ó, módulo do Python. Ah, não, aqui é o pprint, aqui é esse aqui. Ó, converte. Aqui é. Pronto. Aqui ele vai fazer uma explicação detalhada sobre todas as possibilidades de a gente usar o comando print, né? São os parâmetros que ele pode ter. Aqui só toma cuidado que muitas vezes na documentação ele vai falar numa estrutura de orientação a objeto, como está acontecendo aqui, tá? Então a gente tem que, por enquanto, vocês não precisam se preocupar com isso, né? Mas vamos lá. O que eu queria ver com vocês? Vocês estão com alguma dúvida específica sobre algum exercício? Ou eu posso resolver com vocês alguns exercícios aqui usando o Python? Alguém tem alguma dúvida específica? Vocês já assistiram pelo menos das 6 aulas que eu coloquei em Python? Vocês já assistiram pelo menos a metade delas? Não entendi, William. Assisti as 3. 2, 3. Tainá, você ia falar? Também acho que eu assisti foram 2 ou 3. Tá. Então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui a nossa lista 1. Deixa eu aproveitar um detalhe importante. Vocês que já começaram a assistir as aulas de Python, eu vou pedir para vocês acessarem esse site aqui, ó. Eu coloquei já toda a explicação de como acessar esse site, como fazer seu cadastro e entrar na nossa disciplina. Ele chama URI Online JUD. Nesse site, ele é um ambiente, um sistema, onde a gente coloca problemas, né, de problemas para resolver escrevendo um código. E o bacana é que esse sistema ele automaticamente resolve para você, tá? Então deixa eu aproveitar aqui. Fala. Não, é por causa que ontem eu tirei um pouco da noite que não tinha muito o que fazer. Eu tentei adiantar e aí eu fui fazer a lista mais fácil, que era a lista 1, né? Sim. O problema é que quando eu submetia a questão, eu tava colocando Python 3. E aí quando eu submetia a questão, não tava na lista como questão submetida. Aí só depois eu fui entender que o senhor tinha colocado como Python 3.9 e a lista só aceitaria daquela forma, só pra lembrar os outros mesmo. Isso mesmo. Esse é um dos detalhes que eu ia comentar com vocês agora. Aqui, ó, eu estou acessando o meu ambiente como se eu fosse aluno, né? E vou acessar a disciplina. Então, no caso, depois que vocês seguirem lá o guia que eu coloquei,
na hora que vocês acessarem aqui o menu acadêmico, e fizerem o cadastro na disciplina, né? Vim aqui em Join e aí colocar o nome da disciplina, ou simplesmente usar o QR Code que eu disponibilizei. Eu coloquei um guia lá no Ava, é só seguir ele, não tem erro. Vai aparecer essa disciplina aqui para vocês, ó. Então, por exemplo, já tem 5 estudantes que já se, incluindo eu, né, no caso, que já se matricularam na disciplina dentro dessa plataforma. Então, quando a gente acessa aqui, ó, eu já coloquei para vocês à disposição as 5 listas, né? Então, o que acontece? Quando você acessa uma lista, aqui, ó, tá vendo que tem especificação aqui, né? São 13 problemas. Eu deixei todas as listas, eu coloquei como prazo o final do nosso curso, que é no dia, aqui, ó, no dia 22 de maio, tá? Então, todos vocês vão ter esse tempo aí para poder resolver todos esses exercícios, tá? E aqui, ó, são 13 exercícios que essa lista 1 tem. E aí você tem que submeter ela, eu estou aceitando apenas como Python 3.9, tá? Que é a versão mais atual do Python. Então, como é que funciona aqui? Ó? Vou fazer uma simulação. Vou pegar aqui o extremamente básico, né? Então, ele vai ter uma descrição para a gente, né? Então, por exemplo, ele vai... Deixa eu colocar em português aqui, eu acho que fica... Não sei se todo mundo tá... Nem sei onde é que eu mudo isso, deixa eu descobrir. Em algum lugar deve mudar. Aqui. Então vamos lá. Vou simular uma resolução de um problema com vocês. E aí tem algumas coisas bem importantes aqui que a gente tem que estar atento, tá bom? Então a linguagem aqui, ó, Python, né, já está aqui. Só que tá vendo que tem o Python 3, tem o Python 3.8, 3.9, tem o Python antigo 2.7, tá até já marcado como deprecated. Deprecated é uma... se fosse traduzir, é como se fosse tipo em depreciação, né, caducando. Então é aquele que eu já comentei com vocês. Esqueçam o Python 2 que ele já está indo pro ralo, né? Então tem que lembrar de escolher a versão 3.9, né? Como lembrou bem a Tainá. A Tainá, né? Falou comigo. Isso, a Tainá. Então vamos lá. Esse aqui é um trecho de código em C. Obviamente não é isso que a gente vai usar. Mas qual que é a recomendação? Eu vou simular com vocês aqui justamente a resolução de um problema, tá? Para vocês já aprenderem a usar o ambiente aqui. Porque agora os exercícios, a maioria dos exercícios a gente vai resolver usando aqui, tá? A plataforma. Então vamos primeiro ver o problema aqui, o nosso extremamente básico, né? Ele pede basicamente para você ler 2 valores inteiros e armazená-los numa variável A e B. Efetue a soma de A e B, atribuindo o seu resultado a uma variável x. E imprima x conforme o exemplo apresentado abaixo. Não apresente mensagem alguma além daquilo que está sendo especificado, nem esqueça de imprimir o fim de linha após o resultado. Caso contrário, você receberá presentation error. Então, esse é um detalhe muito importante aqui no URI. Vocês vão perceber que muitas vezes você resolve o problema, né? Você resolve o problema, mas não dá certo na hora que você submete o código aqui. Por quê? Porque o detalhe é isso aqui, ó. Tá vendo que quando ele coloca aqui, ó, né? A entrada deve ser 2 valores. A entrada é 2 valores, você não tem que escrever nada, tá? Você não tem que falar assim, amigo usuário, insira o primeiro valor, amigo usuário, insira o segundo valor. Vocês têm que seguir estritamente aquilo que está sendo especificado aqui no problema. Especialmente a saída, tá? Especialmente a saída. Por quê? Porque é um sistema automático, né? Que ele avalia, ele vai pegar o seu programa, vai testar ele com várias entradas diferentes e verificar se o seu programa responde corretamente para todas essas entradas. Essa resposta, né, que ele vai avaliar, ela tem que estar estritamente dentro do padrão que ele está esperando. Se você apresentar uma resposta, mesmo que o valor numérico seja igual, mas você escreva aqui nesse exemplo, né,
se ao invés de se apresentar a letra X, você escreva o resultado total, já está furado, entendeu? Então, por conta dessa automação, você tem que respeitar estritamente aquilo que ele está pedindo, tá bom? Então, olha só, então aqui ele até coloca, né, nas saídas, todo o problema vocês vão perceber que ele vai colocar de uma maneira bem clara qual é a entrada que ele espera, qual é a saída. Então, por exemplo, aqui, imprima a mensagem X, olha lá, entre aspas, né? X maiúsculo igual e certamente o valor logo na sequência. Né? Olha lá, ele até coloca letra X maiúscula, seguido pelo valor da variável X e pelo final de linha. Quando ele fala final de linha, é a quebra de linha, tá? Cuide para que tenha um espaço antes e depois do sinal de igualdade, conforme o exemplo abaixo. Os exemplos aqui, eles são fundamentais, tá? Sempre que vocês olharem o exemplo aqui, vocês vão perceber que o exemplo da saída, ele é estritamente aquilo que você deve apresentar. Então tá, a gente percebeu que o problema é muito simples, né? Pegar duas variáveis, ler os valores dela, essas variáveis sendo inteira. Então ele já falou que é inteira, então ele só vai testar com números inteiros. Então você não precisa ficar muito preocupado em fazer testes e tal, tá? Fazer a soma e apresentar o resultado. Então olha só o que a gente faz, ó. Vou pegar aqui o código que a gente estava... Vocês estão vendo o meu código aqui, né? No meu editor. Estão vendo? Sim. Beleza. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer aqui o input em A, input em B. Vou pegar a variável X e receber A mais B. E imprimir. Como eu sei que o print aqui em Python, ele já imprime com a quebra de linha, né? Eu vou mandar ele imprimir o quê? X maiúsculo, espaço, igual, espaço. Aqui o print ele coloca um espaço quando eu mando imprimir desse jeito aqui. A variável X. Então, ó, primeiro você desenvolva o seu programa no seu ambiente de desenvolvimento aqui, né? Python exemplo. Como é que faz a leitura mesmo do... A recebe input, né? Ah lá, tá vendo? Eu nem estou imprimindo mensagem aqui, né? Eu simplesmente estou pedindo para ele informar um valor. Vou colocar aqui o valor 4, valor, sei lá, 5. Vai dar 9. Ah, ele leu como string. Não tem problema, vamos fazer uma conversão aqui. A recebe int A. B recebe int B. Tá vendo? Você primeiro desenvolve aqui, resolve os probleminhas e depois faz a operação. Vocês viram o que aconteceu, né? Como eu esqueci, né? Toda vez que a gente faz o uso do input, ele automaticamente lê como string. Então, por mais que eu tenha informado os números, ele leu o caractere 4 e não o número 4, né? Então, eu estou lendo os dois valores, A e B. Na sequência, eu estou atualizando A para receber o inteiro de A. E atualizando a variável B para ela receber o inteiro de B. Né? Então, depois eu faço a operação e imprimo X. Então, vamos testar. Aqui eu não sei se todo mundo já acompanhou a aula, né? Essa estrutura aqui da função defMain, aqui a gente já está trabalhando com aquela estrutura padrão do Python, né? Onde a gente define uma função principal chamada main e a gente usa essa diretriz aqui, né? Que ela verifica se o nome main já foi estabelecido. Se ele não foi estabelecido, ele automaticamente chama a função main para ser executado. Né? Isso aqui é como se fosse aquele nosso programa, né? Lá aquele bloco de comandos programa lá do Portugal que a gente usava. Então vamos lá, vamos simular aqui se deu certo. 4, 5, olha lá, agora deu certo, né?
Aí qual que é a minha recomendação? Vocês deem uma olhada nos outros exemplos. Aqui, ó, 10 e 9. Vamos rodar com 10 e 9. 10, 9, 19. Beleza, deu certo. Menos 10 e 4. Menos 10 e 4. Beleza, né? Menos 6. E 15 e menos 7. Vamos testar. 15 menos 7. 8. Perfeito. Então, aí o que acontece? O programa está pronto, né? Você fez os testes aqui, testou com outros valores, né? Por exemplo, menos 1, menos 1, menos 2, né? Tá ok. Então, o que a gente faz? Você copia, vai lá para o ambiente, né? Antigamente a gente até tinha que submeter ele numa página à parte, agora ficou bem mais fácil. Cola aqui e manda processar. Detalhe, né? Lembra que aqui, ó, a minha impressão está saindo direitinho, né? X maiúsculo, espaço, igual, espaço, 8. Exatamente como a gente visualiza aqui no espaço, inclusive ele chamou a atenção aqui, né? Aí a gente envia. Quando ele enviar, ó, ele faz o processamento para você e ele já vai dizer para você. Ah lá, ele até faz, né, uma festa danada aqui quando você acerta. Mas o que eu quero que vocês percebam, que é um detalhe importante. Qualquer coisinha que você faça diferente, deixa eu voltar aqui, né? Qualquer coisinha que você faça diferente, ó, eu vou colar o meu código de novo. Só que agora eu vou pôr um espaço aqui. Qual que é a consequência de eu pôr esse espaço aqui, ó? Percebam que é só isso que eu estou mudando. Deixa eu voltar lá no meu código que vocês vão visualizar isso. Vou colocar esse espaço a mais aqui, né? Eu sei que o print, quando eu uso ele dessa forma, imprimindo uma mensagem junto com uma variável, outra mensagem e tal, ele coloca para mim automaticamente um espaço entre esses componentes que eu estou mandando imprimir. Como eu já adicionei um espaço aqui, e o print vai adicionar mais um espaço para poder imprimir o X, eu vou ficar com 2 espaços, né? Então, olha só, vamos testar. Python 4, 4. Olha lá, tá vendo aqui que tem 2 espaços, ó? Olha lá, 1 e... Opa. 1, 2. Olha lá, tem 2 espaços aqui, ó, entre o igual e o 8. Só isso, né? Já tá furado. Vamos testar lá para vocês verem, ó. Tá com o espaço que eu digitei e o espaço que o print vai colocar. Se eu submeto dessa forma, olha lá, ele está processando, olha lá, ó, wrong answer, ou seja, ele está falando que a resposta está incorreta, está errada, né? Então, geralmente ele exibe erros, né? Erro de apresentação e tal. Aqui, como ele está colocando como resposta errada, é simplesmente que está errado, né? Ou seja, a gente não está conseguindo responder o que ele quer. Então é só, não fiquem muito... Lembra que esse sistema aqui, ele não é um sistema que diz aonde o erro da sua compilação. Ele simplesmente falou assim, ó, a resposta que você deu está errada. Está errada por quê? Porque ele esperava ler o número e ele não leu o número. Então ele já apresenta como resposta errada. Se você digitar um X... Na linguagem 2. alguma coisa. Ah, também eu esqueci de mudar aqui, né? Aqui, por exemplo, X minúsculo, né? Se eu colocar X minúsculo e mandar enviar, ele vai falar também que a resposta está errada. Erro de apresentação, ele até disse aqui, né? Ou seja, você está apresentando a resposta de maneira incorreta, né? Não é do modo como ele espera. Então, vamos colocar aqui X maiúsculo. Se eu coloco o espaço, vamos ver se acho que é a linguagem aqui, que aquela hora que estava errado, né? Eu acho que dá pra gente mudar pra a linguagem preferida ser essa daqui, quer ver? Vamos testar. Vamos ver se ele vai dar erro, resposta errada ou se ele vai dar erro de apresentação. A linguagem que está sendo usada é a 3.9, erro de apresentação, ó, justamente, né? Então, enfim, vocês têm que estar atentos, né? São vários exercícios bem simples, mas vocês têm que estar atentos a atender, né, estritamente aquilo que o exercício está pedindo, tá? Então, agora aqui, já corrigi esse detalhe que a gente sabe que estava furado.
Aí ele faz a análise automática aqui, e aí deu certo, beleza, ele dá a festinha aí, missão cumprida para esse exercício, passa para o próximo. Eu acho que aqui em configurações a gente consegue mudar a linguagem preferida, quer ver? Aí você não precisa ficar escolhendo toda hora. Ó. Aqui, ó. Você marca a linguagem 3.9 já no seu perfil. Aí quando você for lá pro exercício, igual aqui, já tem que fazer um cálculo. Ah lá, ele já carrega aqui pra você, né? Aí você não precisa ficar trocando toda hora, é só atualizar lá no perfil. Tudo bem, pessoal? Mas eu queria explicar essa parte para vocês hoje, né? Para vocês terem essas orientações de como usar a plataforma. Ela é muito tranquila, tá? É fácil. Os exercícios são bem explicadinhos, vocês vão ver aí, tá? E dá pra gente exercitar bastante a questão da linguagem, né? Escrever o código aqui, testar. E o bacana é que automaticamente o sistema já vai dizendo se você está acertando ou não. Ó, para esse caso aqui, ó, vocês já percebem direto aqui, nem precisa ler, mas pelo exemplo a gente já percebe que tem que apresentar o nome A, que certamente é o nome da variável, né? Seguido do igual sem espaço. Desculpa. Seguido do igual sem o espaço. Ou seja, se você colocar A espaço igual espaço 12.5664, já vai furar, tá bom? Já vai dar erro, tá bom? Então é só ler com calma, né, as especificações. Essa primeira lista são exercícios muito facinhos, mas é para vocês começarem a desenvolver mesmo o código, né? Mas assim, estando preocupado em aprender os detalhes da linguagem e usar o sistema aqui. E a partir da lista 3 a partir da lista 3 os exercícios ficam mais interessantes, tá bom? Eu acho que a gente pode fazer o seguinte, né? Pra gente ganhar um pouco de tempo, eu acho que a gente podia resolver alguns exercícios da lista 1 e da lista 2 e talvez da lista 3 aqui, né? Então vamos lá, pegar aqui os primeiros, isso aqui, né, vocês já podem, quem começou a estudar já o Python já pode estar fazendo eles, né? Então essa questão aqui, por exemplo, esses primeiros exercícios para imprimir o nome, ler o número, ler o endereço, né? Isso aqui é muito fácil, né? A gente já, acho que todos vocês aí que começaram já, a gente já fez isso aqui, né? A gente leu 2 valores. Lembra que toda vez que a gente lê um valor do usuário, ele é lido como string, o padrão é string, né? Tanto é que se eu mandar imprimir aqui, ó, nesse momento aqui, print type A, vocês vão ver que ele vai dizer que A é do tipo string, ó. Meu sistema está um pouquinho lento, que tem o gravador da aula, tem um outro browser aberto com 1000 abas e mais o Docker simulando os ambientes de simulação aqui. O computadorzinho está pedindo memória. Professor, Oi? depois você poderia fazer aquele de manipulação de string? Acho que é a 18. Tá. Só pra ter uma base de manipulação de string lá. Posso sim, claro. Vamos lá. Esqueci de salvar? Por que ele não imprimiu o tipo de A? Deixa eu rodar de novo. Não sei se eu tinha salvo. Número 3, número 2. Ah, isso. Eu não tinha salvo. Olha lá, ele já diz pra gente que é uma classe do tipo string, né? Então, por enquanto eu peço para vocês só um pouco de paciência, né? Que ele fica imprimindo classe. Classe é um conceito de orientação a objetos. Vocês vão aprender isso em programação 2. Então, enfim, apenas eu peço que vocês aceitem, né? Que é uma informação que nos diz que esse cara, no caso aqui o A, ele é uma string, na verdade, tá bom? Eu já vou chegar lá, tá? Deixa eu só fazer alguns aqui que eu acho que são relevantes, aí a gente faz o da string, né? Que é o 18, né? Isso, beleza. Deixa eu só ver alguns aqui que eu acho que são relevantes, né? Se eu estiver lendo aqui... Deixa eu mudar isso aqui. Se eu estiver lendo informações de um endereço, por exemplo, não muda praticamente nada aqui em termos de princípio, né?
que vai mudar é, por exemplo, eu vou chamar uma variável, vou criar uma variável chamada rua, input, bairro, input, e aí print rua, bairro. Uma coisa bem simples assim, né? Vocês estão conseguindo... Tá pequeno, gente. Outro dia eu dei uma aula também com... Como eu estou desenvolvendo alguns trabalhos aqui, eu uso a fonte menorzinha. E depois eu vou dar aula para vocês. Eu esqueço que a fonte está menor. Não sei se está dando para ver bem nas aulas. Espero que sim. Então, por exemplo, aqui, rua. Rua... Rua da casinha... Bairro. Eu não coloquei nenhuma mensagem. Claro, nos exercícios que vocês forem fazer, não precisa ser tão seco assim, né? Eu falo nos exercícios que vocês forem treinar. Lá pro Uri, é só atender o que ele está pedindo, né? Bairro... Rua da Casinha dos Lares, né? Para fazer uma coisa mais amigável, né? Por exemplo. Informe sua rua. Print. Informe seu bairro. Endereço. Rua tal. Aqui tem dois modos, né? A gente pode construir uma string concatenando as frases ou imprimir elemento por elemento, como eu estou colocando aqui, né? Bairro tal. Agora sim, informe sua rua. Rua da casinha. Informe seu bairro. Endereço, rua da casinha, bairro dos Lares. Né? Então, pronto, a gente já resolveu esse problema. E quando a gente for fazer operações numéricas, como por exemplo aqui, né, que pede para imprimir o anterior e o sucessor. Então, o que a gente já tem que fazer? Um valor inteiro. Aí, valor recebe input. Depois tem que lembrar que esse valor ele vai ser lido como string. A gente precisa converter ele. Então eu vou fazer assim: valor recebe a conversão daquela string para inteiro. E aí eu vou escrever aqui, ó, print anterior igual valor menos 1. Valor igual valor que o usuário digitou e posterior igual valor mais 1. E pronto, né? Forme um valor 5. Valor anterior 4, valor 5, posterior igual a 6. Esqueci de colocar aqui uma ponto e vírgula. Forma um valor inteiro 3. Anterior 2, valor 3, posterior 4. Pronto, a gente resolveu esses primeiros probleminhas aqui, né? Leia o número real do usuário e em seguida imprime a seguinte saída: o número informado, o valor do seu quadrado, o valor da sua raiz quadrada. Aqui ó, tem um detalhe importante, né? No caso o quadrado, a gente sabe que a gente pode calcular. Deixa eu fazer esse programinha aqui, né? O número informado, ele não especifica real, é um número real. Então informe um valor. Input, depois a gente converte aqui para float.
Então já pronto, a gente já tem o valor agora. Bom, como vou escrever um por um aqui. Print valor igual. Print quadrado é igual. O quadrado eu posso resolver de duas maneiras, né? O quadrado eu posso resolver, obviamente, colocando ele vezes ele. Isso é o quadrado, né? Se a gente fizer simulação 4, né? 4 e 4, 16. Lá, tá vendo? Ele já, apesar de eu não ter posto zero, né? Ele já processou ele, convertendo ele para real, né? Float. Então, tanto faz, se eu coloco sem o zero, ele já assume que é zero. Se eu coloco com a casa decimal, se eu usar 3.0 é 3, né? Se eu usar, por exemplo, 3.5, ele vai processar com a precisão, né? Então, agora eu estou usando o vezes aqui, né? Agora, e se eu quiser usar uma função que calcula isso para mim, né? Então, no caso da exponenciação, a gente usa a função chamada POU. Agora, ó, vamos aproveitar para a gente exercitar aqui, ó, a nossa documentação. Olha lá, mathPoll. Olha lá, uma função matemática na biblioteca Math. Ótimo, a gente já vai fazer dois usos aqui, né? Então, olha só, a gente tem que usar a biblioteca Math, chamar a função Poll, onde a gente passa x e y como parâmetro. Retorna x, né, a base x com o expoente y, né? Casos excepcionais, bom, ele começa a discutir alguns detalhes aqui, mas a gente já consegue ver aqui que a função poll, né, da biblioteca math, a gente passa a base, x vai ser a base e y vai ser o expoente. Aí a gente consegue calcular o expoente aí, né? Então aqui, ó, eu queria ver se ele colocou, ele só aqui, como a gente está na documentação, né? Lá naquelas especificações que eu falei para vocês detalhadas e tal, não é dentro daqueles tutoriais, né? Ele traz estritamente a explicação do que é, né? Então, enfim, ele está explicando exatamente como é que funciona a função poll. Aqui é o e, né? Elevado a e, o logaritmo na base 2, poll, e o square, né, que é justamente a raiz quadrada, né, de um certo número. Mas tudo bem, vamos lá, vamos primeiro resolver esse detalhe aqui. Agora tem um detalhe, né, se eu simplesmente pego o poll e coloco aqui, né, que seria valor elevado a 2, que é o que a gente quer, calcular o quadrado, vocês vão ver que ele não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Ó, vou simular aqui com vocês. Ele até calculou, ó, que beleza. Eu estava com a esperança aqui que ele desse um erro, porque ele está pedindo a biblioteca Math, tá vendo? Eu ia fazer isso aqui, ó. Import Math. Esse aí é detalhe da versão 3 do Python, que ele está incluindo bibliotecas que são padrões da linguagem direta. Tá vendo que não deu erro? Na verdade, o que ele fez quando eu não tinha feito o import aqui, né? E eu esperava que ele desse um erro de não reconhecer a função poll, tá? Aqui, ó, 2 ao 2, tá vendo? Tá comentada a importação da biblioteca Math. Mas no caso aqui, ele entendeu que eu estou querendo usar a função aqui da matemática e automaticamente ele já incluiu ela. De qualquer forma, eu vou manter o import aqui para a gente lembrar que o poll aqui, né, ele é uma função implementada nessa biblioteca Math, tá bom? São algumas coisas que o 3 ainda me prega umas peças ainda. Aqui, inclusive, ó, vale como uma curiosidade. Se a gente escrever math.poll, será que ele vai dar erro? Deixa eu ver. Não, deu certo. Por quê? Poll é uma função da biblioteca Math, né? Então, se você chama a biblioteca Math seguido da função que você quer usar, funciona no Marboa também, né? Mas aqui ele nem está cobrando fazer isso. Aqui, assim já está sendo suficiente. Ela até, inclusive, está pintando com uma corzinha diferente o nome da função aqui, assim como ele faz com print, com main.
Ele já está interpretando que pool é uma função, né? Isso, beleza. Então, lá o exercício pedia ainda para que a gente fizesse a raiz quadrada, né? E a raiz quadrada até já apareceu para a gente aqui, logo na sequência, ó. É a função square, né? No caso, é raiz quadrada. Então, retorna a raiz quadrada de x. Então, a gente simplesmente chama ela aqui, ó. Print raiz igual SQRT. E aí o valor que eu quero que seja calculada a raiz. Vamos testar. Vou lançar o 9 aqui, que eu sei que vai dar uma raiz quadrada exata. SQRT. Ah, aqui tá vendo que ele já achou ruim aqui? Vamos ver se assim ele resolve. Tá vendo? Olha que interessante. O pool. O que eu tô achando que o pool tá acontecendo? Será que esse pool, quando eu tô chamando assim, ele tá implementado pelo Python mesmo e não pela biblioteca math? Pode ser? Eu acho que assim a gente está usando a função da... Eu vou conferir isso depois. Aqui, ó, ele tá calculando, imprime o valor que a gente digitou, calcula o quadrado, usando a função pool da biblioteca math, que a gente importou aqui. E aqui embaixo, usando a função square da biblioteca math, que a gente importou aqui em cima. Então, deu tudo certinho. Eu vou até checar isso, depois eu dou uma conferida. Deixa eu voltar aqui e ver rapidinho que se aparece isso. Aqui, ó, função do Python. Vamos ver se esse cara é... Retorna base para a potência do expoente. Se o mode está presente, retorna a base elevada ao expoente. Esse pool, chamado sozinho, é uma função implementada no próprio Python. Aqui, ó, assim como o print acontece. Houve mudanças na versão 3.8. Então, o que acontece? Exatamente, ó, o pool, aqui, ele calcula a potência. Mas esse pool, sem fazer uso da biblioteca math, é uma função que implementa a exponenciação no próprio Python. Por isso que estava dando certo. Eu nem sabia que esse pool existia dentro do próprio código do Python. Vocês estão vendo como que eu estou percebendo essas coisas? Ó? E eu tinha ido direto aqui, porque a minha intenção era usar o pool da biblioteca math, né, que eu já conheço e sei que ele calcula isso pra gente de uma maneira otimizada e tal, né? Só que aí na hora que eu compilei lá com vocês, eu achei estranho, que eu não tinha precisado importar a biblioteca, né? E aí agora que eu fui perceber isso, ó, que tem um pool aqui, ó, tá vendo que aqui, ó, pool, função do Python em math, em matemática, né? Então vocês vão perceber que ele sempre tem os objetos aqui, que ele diz de onde que eles são, né? Então aqui aparece muita coisa, né? Tudo, ele procurou o termo pool em vários lugares diferentes. Aqui, ó, função em C para tratar números complexos, enfim, a gente vai achar tudo que está relacionado com pool aqui na documentação. E aí apareceu esse pool aqui, que é uma função em Python, tá vendo? Que não está em nenhuma biblioteca, está nas funções padrões do Python. Quando eu cliquei aqui, vocês vão ver que ele até... Aqui, ó, ele coloca junto com comandos como print, né? Que são comandos do próprio Python. Eu nem sabia que tinha uma implementação de potência, exponenciação, implementado direto no Python. Mas ótimo, a gente viu aqui que com matemática a gente resolve o nosso problema e a gente já aproveitou e resolveu o problema com a raiz quadrada, né? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Estão conseguindo acompanhar bem? Ó, o pessoal pede para entrar na sala aqui, o browser não está me avisando. Bom dia, Roniel, desculpa a demora. Tá todo mundo acompanhando bem? Vocês estão conseguindo ler o código? Sim. Tranquilo. Beleza. Na hora que vocês estiverem assistindo as aulas, inclusive, eu recomendo que vocês vão assistindo e fazendo junto, né? Pausa um pouco, vai lá, pratica junto com o exemplo que eu estou fazendo, né?
Mas vamos lá, vamos seguir aqui com mais alguns exemplos aqui. Isso aqui, caso você lê um número, né, e verificar se ele é maior ou menor do que 20. A gente fez isso aqui na aula, vou fazer rapidinho aqui, né, para a gente ler um número. Vou aproveitar esse trechinho de código aqui. Int valor, converter o número que foi lido, informado pelo usuário, converter ele para um número inteiro, e depois eu vou testar, né? Então, o que eu quero testar? Eu quero saber se esse número ele é maior, menor ou igual a 20. Então, o comando que a gente precisa para fazer a verificação da condicional é o if, né? Então, se valor menor do que 20, né? Que é o exercício especificou lá. Vou escrever a mensagem, valor é menor que 20. Então, nesse caso aqui, na hora que o usuário informar um valor 9, por exemplo, ele vai escrever a mensagem, valor é menor que 20. Se a gente entrar com um valor que não seja menor que 20, obviamente ele não faz nada porque a gente não está processando. Então, como é que a gente consegue colocar o else, né? O else, o senão, né? Desculpa, o senão é com o comando else. Então, no caso, se o valor é menor do que 20, ele vai escrever essa mensagem. Se ele não é menor, significa que ele pode ser igual ou superior, né? Então, eu vou colocar aqui, valor não é menor que 20. Então, vou dar um exemplo aqui de novo, vou colocar, se eu coloco, por exemplo, 10 é menor, ele vai escrever que o valor é menor do que 20. Se eu coloco o 50, ele vai escrever valor não é menor que 20. Se eu coloco o próprio 20, valor não é menor que 20. Olha lá, valor não é menor que 20. Beleza, então a gente já aprendeu a usar o if e o else. Agora, se eu quiser fazer um se não se. Bom, se não se, a gente já viu que a gente, no Python, ele implementa o que seria comum nas outras linguagens a gente escrever dessa forma, else, if. No Python, eles abreviaram o comando, né? Porque eles entendem que, o pessoal entendia que manter essa padronização na largura dos comandos aqui, ó, percebam que elif fica da mesma largura de else. Então acaba que a indentação aqui fica melhor de visualização, e de fato isso acontece, né? A gente tem uma visualização mais uniformizada, uma questão puramente visual mesmo, tá, pessoal? Então, só que eu tenho que colocar o comando aqui, né? Se não, se valor maior que 20, eu vou escrever aqui que valor é maior que 20. Agora, se o valor não é menor e o valor não é maior, então ele só pode ser igual. O valor é igual a 20. Bom, e aí aqui a gente faz os testes, né? Se eu colocar o número 10, ele vai dizer que é menor. Se eu colocar o próprio 20, ele vai escrever que é igual. E se eu colocar um valor maior, ele vai dizer que é maior. Tudo bem? Vamos lá, vamos ver outro exemplo que é legal a gente comentar aqui. Esse 9 aqui é legal da gente fazer, ó. Leia um número real do usuário e, caso ele seja positivo, imprima sua raiz quadrada. Caso ele seja negativo, imprima o seu quadrado. Bem parecido com o que a gente tinha feito. A biblioteca math já está inclusa. Eu vou ler aqui o valor, converter ele para real. Aí eu vou verificar. Se valor é maior que 0, então ele é positivo. Olha lá, o que a gente pediu? Caso ele seja, o que o exercício pediu? Caso ele seja positivo, imprima sua raiz quadrada. Então, se o valor é maior que 0, então print math ou valor, raiz quadrada é o sqrt. sqrt, isso. De valor. Deixa eu colocar uma mensagem aqui, né? Pra gente saber.
Se caso ele seja negativo, imprima o seu quadrado. Então, elif valor menor do que zero, print quadrado f ou valor 2 quadrado. Que a gente pode colocar qualquer expoente, né? Cúbico, quádruplo, né? Elevado à quinta potência e por aí vai. Então, como é quadrado, coloco 2 como parâmetro, conforme que tem a documentação lá. E vamos lá, vamos testar. Então, eu vou colocar um número inteiro, positivo primeiro, tá? 5. Então, 5 ele vai calcular a raiz quadrada. Olha lá, 2.23, aí tem toda a precisão que ele consegue representar. Se eu colocar um número que a gente sabe que vai dar exato, olha lá, 9 é 3. E se eu coloco um valor negativo, menos 2, vira 4. Lembra que qualquer número negativo elevado ao quadrado ele se torna positivo, né? Menos 5.3, 28.09. Beleza, mais um exercício resolvido. Vamos ver esse 10 aqui, que ele é útil também, o 10. Leia um número inteiro. Tá indo muito rápido, pessoal? Vocês estão conseguindo acompanhar? Tranquilo. Beleza. Eu tô com a intenção aqui de resolver mais exercícios, né? Como eu tô partindo do pressuposto que a lógica vocês já estão mais familiarizados, né? Quanto mais exercício eu conseguir fazer, eu acho que mais ajuda, né? Na ideia de pegar como fazer a coisa no Python. Lembra que a lógica de pensar como resolver o problema, você tem que estar maquinando aqui dentro, né? Na cabeça. E aí a ideia é ir pro editor lá de código e materializar aquilo que você está pensando em resolver. Tá, vamos resolver mais esse aqui que eu acho que é legal, ó. É a questão dos múltiplos aqui. Leia o número inteiro do usuário. Então já vou lá direto, já vou até arrumar. Int. E aí? Verifique se ele é múltiplo de 3 e imprima uma das seguintes mensagens correspondentes. É múltiplo de 3? Não é múltiplo de 3. Tá, o que é o múltiplo, né? O múltiplo é quando um valor, quando dividido por aquele número, o resto da divisão retorna zero, né? Então, se a divisão por 3, no caso aqui, como o exercício está pedindo, né? Se ele está pedindo múltiplo de 3, a nossa referência é o número 3. Então, eu sei que o número é múltiplo de 3 toda vez que eu dividir esse número por 3, o resto da divisão for zero. Qual que é o operador que nos devolve o resto da divisão? É esse cara aqui, ó. Eu vou fazer assim que eu acho que vai ficar mais fácil. Eu estou pensando assim, ó. Qual que é a maneira mais fácil de vocês lerem o código comigo? Eu vou calcular o resto e aí a partir do valor do resto eu vou verificar se ele é um múltiplo ou não. Então eu vou criar uma variável chamada resto e ela vai receber valor dividido por 3, capturando o resto da divisão, né? O operador % aqui, ele faz o quê? Se eu fosse dividir assim, né? Então, por exemplo, eu vou só mostrar para vocês aqui para a gente experimentar e ver a coisa acontecendo. A barra, ela calcula a divisão, né? Então, detalhe, né? Eu pedi para ler o número inteiro, né? Como eu estou fazendo uma operação aqui, ó, uma operação que pode, desse caso aqui, tá? Nesse caso aqui, essa operação pode resultar no número fracionado, não é verdade? Então, o que eu vou fazer? No momento de calcular essa divisão por 3, né? Por exemplo, se eu pegar 7 e dividir por 3, ela vai dar 2.33333, né? Então, o que acontece? É um valor quebrado. Valor foi convertido para inteiro, né? Aí, como é que eu vou operar inteiro? Enfim, né? A gente precisa considerar aquilo que a gente já falou, os tipos de dados, né? Em Python a gente tem que ter um cuidado especial com isso. Como eu quero que o resultado seja um número flutuante, para esse caso aqui, já que eu estou dividindo e vou pegar o valor da divisão, o resultado da divisão, eu tenho que operar com números flutuantes, né? Então vamos testar isso aqui, né? Então, um valor real, né? O 7 aqui. Olha lá, o resultado é 2.333333. Isso é a divisão, né? Agora, e se eu pego e uso esse operador, né? Que é o %?
O porcento, ele pega o número, né, que a gente está querendo calcular, aí aqui ele vai devolver um número inteiro. E ele retorna o resto da divisão. Então, olha só. O valor que eu digitei dividido por 3, considerando que ele vai usar apenas a parte inteira lá no denominador, né? No quociente, né? Oh, meu Deus. Do divisor, dividendo, quociente. É, isso mesmo. Lá no quociente ele vai assumir somente números inteiros, ele não vai gerar um 2,3333, ele vai pegar 2. Então, 2 vezes 3, 6. 6 para 7 sobra 1. Então, o resto dessa divisão é 1. Né? Então, esse operador ele devolve não o quociente, não o resultado da divisão. Ele devolve quanto que sobrou de resto. Né? Então, vamos testar aqui. Se eu usar aquele mesmo exemplo ali do 7, 7 dividido por 3 dá 2, resta 1. Né? Então, eu espero que resto seja 1. Vamos testar? Salvei, beleza, valor 7, olha lá, resto 1, tá bom? Aqui eu estou imprimindo real, aqui está errado para esse exercício, né? Esse era para o outro, vou deixar só assim. Então perceba, a gente informou 7, 7 dividido por 3, pegando o resto dessa divisão, 1, tá perfeito. Então percebam que agora, tendo posse do resto, né, eu consigo avaliar aquilo que o exercício está pedindo, olha lá, ó. Esse número é um múltiplo de 3, eu sei que toda vez que o resto for 0, né, toda vez que o resto for 0, ele é um número múltiplo de 3. Né? Então, por exemplo, se eu coloco aqui um valor 6, 6 dividido por 3 dá 2, resto 0. Né? Esqueci de imprimir, né? Print, resto. Se eu informo 6, resto 0. Se eu informo 9, resto 0. Se eu informo 39, resto 0. Opa. 39, resto 0. Né? Qualquer número que seja múltiplo de 3 vai ser 0. Né? Qualquer número, né? Por exemplo, sei lá, número grandão aí. 172. 172 é resto 171. Né? Resto é 0 também. Olha lá. Qualquer número que seja múltiplo de 3, né, vai dar sempre resto 0. Beleza. Aí, o que a gente... Aí, claro, qualquer valor que não tenha resto 0, que seja com resto 1, resto 2, ele, obviamente, não é múltiplo. Né? Então, 1, 2, 4, 5, 7, por aí vai. Não são múltiplos. Então, nós vamos fazer justamente o que ele está pedindo. Nós vamos fazer um teste. Então, se resto é igual a 0, então beleza, se ele é igual a 0, o que eu vou escrever? É múltiplo de 3. Então, print é múltiplo de 3. E, se não é, aqui no caso cabe somente o else, print não é múltiplo de 3. E pronto, né? Vamos lá, 2, 3, 1. 2, 3, 1 é múltiplo de 3. Então, ele vai escrever ali. É múltiplo de 3. O número que não seja 555, 555 é. 556 não. Não é múltiplo de 3. Então, qualquer número que você lançar aqui, 6 é múltiplo. Se lançar 4, não é múltiplo. Então, beleza. Exercício resolvido. Vamos ver aqui. Aqui esse 11, por exemplo, né, se ele é divisível por 10, e ou por 3, e ou por 2, é basicamente isso que a gente acabou de fazer, só que ao invés de você testar apenas para 3, você vai testar para também 10 e 2, tá? Vou deixar para vocês fazerem isso daí. Esse aqui é legal, o 12. Vamos fazer esse exercício aqui, porque a gente precisa implementar um laço, né? Então, vamos lá. Agora mudou a coisa... A gente vai precisar fazer teste. O que ele está pedindo aqui? Escreva um algoritmo que imprima todos os números de 1 até 100. Elabore ao menos versões distintas, né, para este algoritmo. Aqui o que acontece? Quero chegar até 100, quero imprimir esses números, né? Então, primeiro, vou fazer um código usando o enquanto, que no caso da nossa linguagem é o termo Python.
Eu li Python aqui em cima, é o while. Então, o que eu vou precisar fazer? Todo laço a gente precisa de uma variável de controle, certo? Então, eu vou colocar uma variável chamada contador, receber 0, e enquanto contador for menor, aqui deixa eu ver, eu falei de 1 até 100, incluindo 100. Então, eu vou começar contador, inclusive, com 1. Enquanto o contador for menor ou igual a 100, o que eu faço? Print. Tem um comando que a gente coloca no print para ele não ficar quebrando linha. Eu vou colocar aqui. Aí eu vou mandar imprimir. Bom, primeiro deixa eu fazer, daqui a pouco eu já faço isso aqui. Eu vou simplesmente mandar imprimir contador e não podemos esquecer de atualizar a nossa variável de controle. Então, o comando aqui mais igual, lembra que ele é a mesma coisa de eu escrever assim, ó. Contador recebe contador mais 1. Né? Esse comando mais igual, ele quer dizer a variável recebe o valor dela atual incrementado em uma unidade. É isso que esse comando quer dizer. É a mesma coisa desse comando que está no meu comentário aqui. Né? Então, como eu inicializei minha variável de controle lá fora, fiz o teste do meu laço, ele vai ser verdadeiro na primeira passada, pelo menos. Eu vou começar a imprimir os números, né? E aí eu vou incrementando a minha variável contador de maneira que ela vai assumir 2, 3, 4, 5. Enquanto ela for menor ou igual a 100, ela vai imprimir, vai sendo incrementada, a gente vai rodando dentro do nosso laço. E aí a gente vai alcançar até o número 100. Né? Se a gente rodar esse código aqui, ele vai imprimir um número embaixo em cada linha. Né? Olha lá, a gente rodar aqui para o início do terminal, a gente vai ver que olha lá, começa em 1, 2, 3, 4, até o 100. Beleza. Deixa eu só lembrar aqui. Tem um comando que a gente coloca aqui no print. Python print sem quebra de linha. Tem um parâmetro que a gente coloca. Bom, não sei, acho que aqui também vai. Ah, é. End. Então, as coisas que é mais fácil olhar no Google. Aqui a gente coloca um parâmetro aqui, ó. End igual. Aí ele não coloca automaticamente a quebra de linha, tá? Qual que é a consequência disso? Ele vai imprimir um número ao lado do outro, né? Olha lá. Só que aí o problema é que bagunça todo mundo. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar contador. Aí colocar um espacinho. E ainda o parâmetro de que no final eu não quero que ele coloque uma quebra de linha. Mas aí tá vendo que inclusive aqui no final ó, ele imprimiu 100 e o meu prompt ele ficou colado. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um print aqui no finalzinho, fora do laço, só para quebrar essa linha. Agora ele pôs um espaço entre cada número, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, até 100. No final ele quebrou a linha. Então, isso eu fiz usando o enquanto. Agora a gente pode fazer essa mesma ação usando o para. Posso. Vamos aprender agora a usar o para. Eu vou apagar isso aqui e começar de novo. For contador in. Aí entra um detalhe importante. Lembra que quando eu falei isso nessas últimas aulas agora que eu tratei de laços e tal. Quando eu tenho um vetor, vou só colocar um exemplo aqui para vocês visualizarem o que eu estou falando, para quem não assistiu, especialmente para quem não assistiu a aula ainda. Imagina que eu tenho um vetor com números aqui, né? Se eu uso esse comando in, o for ele se constrói no Python dessa maneira. A gente coloca a variável que vai assumir os valores in, ou seja, naquele intervalo que a gente especifica logo na sequência. Então, por exemplo, é fácil percorrer um vetor, uma lista, né, qualquer coisa, que é uma estrutura de dados, no Python, porque basta a gente escrever isso aqui, ó. Tá?
Isso aqui que eu estou fazendo, o que que é? Olha só, já vamos aproveitar para a gente fazer esse exercício, já aprende isso também. O que que eu estou fazendo aqui? Olha só, eu declarei um vetor aqui e já inicializei ele com alguns valores automaticamente, é um valor contendo números inteiros. E na sequência eu faço um laço onde a variável de controle contador, ela assume cada valor no meu vetor. Então, meu vetor tem 1, 2, 3, 4 e 5. Contador assume. Aqui percebam que é um pouquinho diferente daquilo que a gente vinha trabalhando lá no Portugal, né? Que a gente só tinha a opção de trabalhar com o índice do vetor e então buscar o elemento, guardar o elemento, imprimir o elemento naquela posição. O Python ele permite essa pequena mudança de estratégia aí, né? Que é a variável de controle assumir o valor. Então, não é que contador está valendo... Deixa eu até mudar o exemplo aqui, para não dar confusão. Não é que Python está assumindo o índice 0... Né? Lembra que aqui é o índice 0. Né? Se eu colocar aqui para a gente lembrar, ó. Esse aqui é meu índice 0 do vetor, meu índice 1, 2, 3, 4. Eu tenho 5 elementos com índices que vão de 0 a 4. Não é que o contador está assumindo 0, 1, 2, não. O contador está assumindo 5, 4, 3, 2, 1. Tá? Então, por exemplo, essa minha execução aqui, ela vai imprimir os números na sequência desse vetor. Olha lá, 5, 4, 3, 2, 1. Tá bom? Então, mas não é isso que a gente quer. Né? Eu não quero que... Eu não tenho um vetor. Né? Esse nosso exercício aqui, a gente só quer fazer uma contagem de 1 até 100. Então, o que a gente precisa fazer? Como eu não tenho esse vetor, eu não vou percorrer uma lista, não vou percorrer uma estrutura de dados, eu quero percorrer um intervalo. Aqui, ó, range, tá? E aí eu vou mandar imprimir o meu contador, já vou usar aquela estratégia para ficar melhor para a gente visualizar. End igual. Só que tem um detalhe importante. Esse range, esse comando range, essa função range que o Python implementa, ela tem algumas variações, inclusive, tá? A gente pode colocar vários parâmetros aqui, como por exemplo... Bom, deixa eu mostrar isso aqui primeiro, aí eu vou mostrar as variações dela, tá? Range, simplesmente colocando um parâmetro, significa que ele vai assumir de 0 até 100, mas o 100 fica de fora. Ou seja, é a mesma isso aqui era a mesma coisa que eu estivesse escrevendo o meu para assim, ó. Para contador, começando em 0, enquanto ele for menor do que 100. É assim que vocês têm que ler esse para aqui, tá? Quer ver? Vamos testar. Eu fico falando, aí vocês ficam falando, o Berto está inventando moda. Olha lá, ó. Ó o 0 aparecendo aqui, né? E olha o último valor que foi impresso aqui, ó. Deixa eu melhorar aqui minha... Fora do para, eu vou escrever um print aqui. Com uma quebra de linha. Ficar melhor. Olha lá. Começou em 0, né? Foi contando tal. Terminou em 99. Aquilo que eu falei para vocês. Vocês enxergam que o range aqui, ele sempre começa em 0 por padrão. Começa em 0 e vai até o valor que a gente especifica, mas o valor que a gente especifica fica de fora. Tá bom? Justamente por isso, né? Porque ele começa em 0. Então, é como se o 0 tivesse valor. Né? A gente conta índice 0. Isso é útil quando você precisar, de fato, percorrer um vetor, né? Tal. Inclusive, deixa eu aproveitar que a gente está falando sobre isso. Lembra daquele exercício, do exemplo que eu dei agora mesmo? Vetor. Inicializei um vetor aqui com 5, 4, 3, 2, 1. Eu poderia mudar esse aqui dessa forma, né? Quantos elementos eu tenho? 5 no meu vetor. Ou se vocês quiserem até, vamos já... Len devolve o comprimento, né? O tamanho daquele vetor, quantidade de elementos que ele tem. Então, meu vetor tem 5 elementos, len devolve 5. Range vai de 0 a 5. Mas como eu quero imprimir vetor na posição contador, ele vai começar em 0, não é? Que é a primeira posição do vetor. Aqui percebam que eu estou implementando exatamente como a gente vinha fazendo no Portugal, não usando aquela facilidade que o Python nos proporciona
da variável de controle do for assumir os elementos da lista, né? Aqui eu estou fazendo exatamente como a gente fazia. Olha lá, ó. Eu estou mandando imprimir o meu vetor na posição dada por contador. Lembrando que contador, por conta do range, que é a função que eu estou usando, ela começa por padrão em 0 e vai até a quantidade de elementos que eu quero. Aqui é a mesma coisa que eu estivesse escrevendo 5, né? Vamos fazer assim primeiro, aí a gente visualiza. Olha lá, 5, 4, 3, 2, 1. Por quê? Porque eu estou imprimindo meu vetor na posição dada por contador, né? Como eu mandei ele contar de 0 até 5, 5 fica fora, 0, 1, 2, 3, 4. Posso fazer len vetor. E aí assim é bom porque não importa o tamanho do meu vetor, se eu colocar mais elementos aqui, ele vai assumir que agora eu tenho 5, 6, 7, 8 elementos e ele já vai imprimir todo mundo para mim numa boa, né? Mas tudo bem, no final das contas não é isso que eu quero, né? Eu só estou mostrando isso aqui para vocês já aprenderem. A gente, voltando ao nosso problema, a gente tinha o quê? A gente precisava contar até 100. A gente precisava contar até 100. E a gente viu que ele tá contando 0 aqui. E ele está contando até o 99. Ele não está alcançando 100. O que eu vou fazer então? Eu vou colocar um parâmetro no range aqui. Deixa eu mostrar aqui, que esse aqui é útil vir aqui no range. Range. Aqui, ó, classe do Python que está embutida nos tipos, né? Embutida na implementação do Python. Vocês vão ver todas as possibilidades. Olha aqui, ó. Range pode ter, igual a gente usou, ele vai contar de 0 até 9. A gente pode especificar o número inicial da contagem, né? Que é justamente o que a gente está precisando. A gente quer começar a contar com 1, a partir do 1. E aí, nesse caso, né? Assim como no nosso contexto a gente quer chegar até 100, a gente vai precisar colocar uma unidade a mais, ó. Porque a gente sabe que esse valor que ele apresenta, ele nunca alcança esse valor, tá? Então, vamos lá, ó. 1. E aí o segundo parâmetro do range é 100, mas lembra, se eu fizer dessa forma, qual que é a consequência? Fica faltando o número 100 ainda. Então, olha lá, agora beleza, ele começou em 1, mas ele não alcançou o 100. Então, a gente precisa adicionar uma unidade a mais, porque ele vai até o 101 e o 101 fica de fora. Ele vai alcançar, na verdade, até o 100. Olha lá, resolveu o problema, né? Então, aqui a gente conseguiu já resolver o nosso exercício para fazer essa contagem até 100. Outro parâmetro importantíssimo do range aqui, que certamente vocês vão precisar em alguns exercícios, aqui eu estou contando começando em 1 e indo até 101, onde o 101 fica de fora, né? Ou seja, é a mesma coisa que eu dissesse aqui para o meu para contador começando em 1, enquanto o contador for menor do que 101. É assim que vocês têm que ler esse para aqui, né? Vamos supor que eu quisesse fazer com que essa contagem, porque aqui ela está indo de 1 em 1, né? 1, 2, 3 e tal. Se eu quisesse que ela fosse de 2 em 2, né? 1, 3, 5, 7 e tal. É só eu colocar mais um parâmetro no range aqui, que permite especificar o incremento, né? Quantos valores ele vai ser incrementados. Olha lá, 1, 3, 5, 7 e tal. Vai de 2 em 2, e aí claro, o 100 ficou de fora porque a gente começou com um número ímpar. Aí aqui tanto faz, né? Claro, se eu quiser valores de 10 em 10, ele vai imprimir 1, 11, né? E assim segue, quer ver? Olha lá, 1, 11, 21, 31, até 91. Né? E aí é aquilo que eu falei, né? Menor do que 101. Se eu colocar 102, o 101 vai aparecer na minha contagem ali, né? Lembra, a gente tem que enxergar o nosso para aqui, para contador, começando em 1, enquanto ele for menor do que 102 agora. Então, como 101 vai entrar nessa minha conta, ele vai ser impresso agora lá. Tá bom? Até aqui tudo bem? Dá tempo da gente resolver mais um, eu quero chegar lá no 18. O número 13 aqui, ele praticamente a gente acabou de resolver, acabei de resolver com vocês. B elevado a n é o pol, né? Só que agora o expoente, ao invés de ser 2, vai ser o valor de n, que vocês vão ler do usuário, dá para vocês fazer. Escreva aqui o valor do usuário, vamos ver se 15 aqui.
Dois valores inteiros que irão definir os limites inferior e superior de um intervalo. Então, imprima todos os números múltiplos de 6. Isso aqui vocês já sabem fazer, com as dicas que eu dei agora dá para fazer. Inclusive, é a questão só de estruturar o range, né? Aqui, claro, nada impede... Aqui eu coloquei o range de maneira fixa, né? Usando uma constante. Nada impede de vocês fazerem um A, né? Recebe input... Aí esse A é atualizado para um int. E aí aqui, por exemplo, você coloca o intervalo. O valor que o A tem, né? Nesse caso aqui, por exemplo, ó, se eu colocar 500, olha lá, ele vai de 1 até 500, de 1, enquanto o meu contador for menor do que 500, fazendo de 10 em 10, né? Então, vocês já conseguem resolver facilmente esse exercício 15. Leia do usuário quantas vezes ele desejar a palavra seja impressa, então imprima a palavra sol tantas vezes. Isso é muito fácil. Leia do usuário uma palavra, então imprima a palavra em formato tantas vezes quanto for solicitada. Muito fácil. Chegamos ao 18. Vamos fazer o 18 então. Então, escreva um algoritmo que leia uma palavra e faça a impressão conforme o exemplo a seguir. Então, vamos lá. Palavra recebe input. Opa, escapou aqui N. Bom, essa palavra por si só, deixa eu ajudar o usuário aqui. Essa palavra, se a gente eu já fiz esse teste mais uma vez, já mostrei para vocês, nunca custa repetir. Todo o valor que a gente informa pelo teclado, né, o usuário informa, ele sempre é lido como string, tá? Então, ó, se eu escrever o FMT, não importa o que eu digitar aqui, se eu digitar um número, olha lá, ele sempre vai ser processado como string. Vocês estão vendo aqui, né? Ele está falando ó, que o tipo dessa variável ela é string. Não importa se eu estou usando um número real, sempre é lido como string, ó. Tá? Inclusive não importa se eu digito caracteres especiais, ela é lida como string, tá? Então a gente já sabe que essa palavra já é lida como string, beleza? Então se eu mandar imprimir palavra, aí já tá bate pronto, já é, né? Claro, a gente leu uma frase, ele vai imprimir a frase, o print aqui. Mas olha só, o que a gente precisa pensar aqui agora, né? Tá, a gente leu uma palavra. O que a gente vai precisar fazer? Processar essa palavra de uma tal maneira que nós vamos imprimir toda ela, depois ela menos a última letra, ela menos as duas últimas e assim sucessivamente até chegar a zero. A gente resolveu esses exercícios no Portugal, né? Tanto o 18 quanto o 19. E agora a gente está fazendo isso em Python. Tudo bem? Bom, primeira coisa que eu preciso saber, eu tenho que saber qual é a quantidade de caracteres que eu tenho aqui. Então, qual é o comando que a gente tem aqui em Python que me permite saber quantos caracteres a minha palavra tem? É o comando len. Então, o comando len, né, de length, comprimento, ele devolve quantos caracteres compõem a palavra, tá? Inclusive se ela tiver espaços. Então, olha só, se eu escrevo aqui a palavra UFMT, olha lá, ele devolve, ele está imprimindo para mim, o comando len devolve para mim quantos caracteres o UFMT tem. Olha só que interessante, se eu escrever UFMT espaço CUA, né, Campus Universitário do Araguaia. Então a gente tem 4 letras da palavra UFMT, 3 letras da palavra CUA, já seriam 7, mas tem um espaço aqui no meio. Então ao todo ele deve devolver para mim a resposta de 8. Ele conta inclusive com os espaços. Assistam a aula que eu falei, a aula específica sobre string. Eu falei sobre várias funções que tem lá, inclusive além, né, que nos ajudam a manipular strings de uma maneira muito fácil. Né? Nesse aspecto, assim, o Python ele é bem tranquilo. Outras linguagens são bem mais chatinhas, né, de você conseguir manipular as strings. Mas beleza, vamos lá. O que a gente precisa fazer aqui? Bom, eu vou precisar saber a quantidade de letras, porque eu tenho que começar de todo o espaço que eu tenho, né, de todas as quantidades de caracteres, eu preciso imprimir todas elas. E depois, gradativamente, eu vou reduzindo, né, isso e
e vou imprimindo menos letras, né? Menos a última, menos a penúltima, menos as duas últimas, né? Tá. Pessoal, aqui no Python tem várias maneiras da gente fazer isso. Tem uma maneira muito fácil de fazer aqui, mas eu vou fazer ela por último. Eu vou fazer primeiro aquela solução mais próxima do que a gente fez lá no Portugal. Que é o quê? Implementar um laço que imprime, né? Enquanto a gente não terminar aqui, digamos assim, eu vou implementar um laço que imprime todas as letras, depois imprime todas, de novo, imprime todas as letras menos a última, menos uma, depois imprime, né, de novo todas as letras menos duas e assim sucessivamente até que eu não tenha mais letras para exibir, né? Então o que eu vou fazer? Ó, eu vou fazer assim. Eu vou criar uma variável chamada contador. Ela vai receber o comprimento de palavra. Então o contador está valendo, para o exemplo o FMT ou amor, né? O contador vai estar valendo 4. Então vocês concordam que isso já diz quantas vezes eu tenho que imprimir, quantas linhas eu vou imprimir da minha palavra, né? Já diz isso para mim. Aí o que eu vou fazer? Enquanto contador for maior que 0, o que a gente vai fazer? O contador começou valendo 4, não é? Então eu vou fazer aqui dentro um laço. Eu vou fazer usando o para, de propósito aqui, tá? Para e vai representar o índice. Contador, vocês percebem que ele vou usar ele para eu contar quantas vezes eu tenho que imprimir, quantas linhas eu tenho que imprimir, né? Ou seja, quantas palavrinhas eu vou imprimir, ó. A palavra inteira, a palavra menos uma letra, a palavra menos 2 letras, a palavra menos 3 letras e aí acabar, né? Então, é quantas vezes eu preciso imprimir aquela palavra, descontando as letras. Isso serve o meu contador. E agora esse laço que eu estou escrevendo aqui interno vai ser para eu processar letra por letra. Então no primeiro exemplo, da primeira palavra que eu vou escrever, são todas as letras. Então a letra da posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. Então o meu para, ele vai de I no intervalo até contador. Porque a minha intenção com o contador, ele não começou valendo 4. Eu vou decrementar ele. Então, ele vai passar a valer 3. Olha quantas letras eu imprimi aqui. No segundo momento, né? Na primeira vez, quando o contador estava valendo 4, eu imprimi as 4 letras. Quando eu processar a próxima iteração do meu enquanto, eu vou descontar uma unidade dos 4 que eu tenho em contador. Vai passar a ser 3. Então, na próxima iteração, quando eu imprimir as letras, eu vou imprimir só 3 letras, né? Na próxima iteração do enquanto, eu vou decrementar, descontar mais 1. Vai passar a valer 2. Olha lá, quantas letras eu vou imprimir? 2. E assim segue até que acabam todas as letras. Essa é a estratégia que eu estou usando aqui. Então, o contador não está valendo 4, aqui já vai direto. Ó. Como o meu para, minha variável de controle I, ela vai começar, eu não especifiquei, então ela vai começar em 0. Até enquanto o I for menor do que o contador. O contador não está valendo 4, então o 4 vai ficar de fora, menor do que 4. Então ele vai imprimir o 0, 1, 2, 3. Perfeito. As 4 primeiras letras, né? Então vamos fazer isso aí. Então print. Aqui eu vou fazer assim, ó. Print. Palavra. Posição dada por I. E eu vou colocar aquele end sem quebra de linha automática, porque senão ele vai escrever uma letra abaixo da outra. Não é o que eu quero, né? Eu quero escrever na sequência. Aí quando ele termina de escrever todas as letras da palavra nessa interação do meu enquanto, eu vou fazer um print barra n aqui. E então eu faço o contador descontar uma unidade. O contador começou valendo 4, por exemplo da palavra FMT ou amor, vai passar a valer 3, ele volta para o contador. Vamos ver se deu certo? Espero que vocês estejam acompanhando meu raciocínio. Informe uma palavra, UFMT. Ah lá, UFMT. Aqui ele está pondo... é porque esse print aqui... Vou tirar a quebra automática que ele põe também. Eu posso aqui, tem duas maneiras. Ou eu não ponho nada aqui no barra N e deixo sem esse cara. Ou eu ponho o end
o end sem quebra de linha automática. Olha lá, beleza, né? UFMT, UFM, UFU. É a mesma coisa, vai ser com qualquer palavra, né? Computação, olha lá, computação, computaca, computaque, computa, compute, compu, beleza. Tinha um negócio que eu queria comentar com vocês aqui. Eu esqueci. Não tem problema. Se eu lembrar, eu falo. Enfim, percebam que o nosso raciocínio é aqui, ó, né? Como eu sei que eu vou ter que imprimir tantas vezes a palavra quanto são as quantidades de letras, eu implementei esse enquanto. Como para cada vez que eu for processar a palavra, né? Eu tenho que processar todas as linhas. Tá aqui esse para que faz imprimir as letras, da minha palavra para mim. E eu estou fazendo de maneira iterativa, né? Ou seja, eu estou imprimindo letra por letra, exatamente as estratégias que a gente vinha usando lá no Portugal. Beleza, mas lembra que eu falei para vocês que o Python vai ajudar a gente por conta da algumas facilidades que o Python implementa. Eu vou comentar isso aqui para a gente não perder. Esse aqui é um comentário de várias linhas de uma vez, né? Você coloca a marcação de 3 aspas, ou 3 aspas duplas ou 3 aspas simples, funciona. E tudo que está entre essas 3 aspas e o momento que eu fechei, ele entende como um comentário agora. Então, tem um detalhe importante, né? Tem uma das aulas lá do Python que eu expliquei isso para vocês, que no Python, toda vez que a gente tem um vetor, e a gente tem valores aqui dentro, né, obviamente. Vou colocar um exemplo aqui só para a gente visualizar isso. E a gente sabe aqui que aqui é a nossa... Opa! A gente sabe que aqui é o índice 0, 1, 2, 3, 4. Para esse exemplo que eu estou desenhando aqui. Claro, se eu uso o VET na posição 1, por exemplo, ele vai imprimir o número 2 aqui, né? Deixa eu colocar invertido aqui, eu acho que fica melhor para evitar confusão. Associar o valor com o índice, né? Se eu mando imprimir o índice 1 desse vetor, ele vai imprimir o número 4, né? Agora, o legal é que no Python a gente consegue colocar intervalos de valores. O que isso quer dizer? Que se eu coloco 0, 2.1, ele vai imprimir o 5 e o 4. Vê? Olha só. O que foi que eu aprontei aqui? Ah, sim. Tá. Ele imprimiu só o número 5 porque, mesmo esse detalhe, sempre a gente tem que lembrar. Acabei de esquecer, nesse instante acabei de esquecer. Mas a gente tem que estar atento para recordar isso sempre, que é o seguinte. Em Python, sempre que a gente coloca, lembra lá do range, que a gente coloca um termo e o termo do final do intervalo, o valor do final do intervalo, ele sempre fica de fora. Aqui é a mesma coisa. O 0 entra... O 1, que está determinando o final do meu intervalo, ele fica de fora. É por isso que ele acabou imprimindo só o 5, tá? Então, como eu quero imprimir o 5 e o 4, o intervalo que eu tenho que especificar, na verdade, é de 0 a 2, tá? A gente, inclusive, vai perceber isso de uma maneira bem clara agora na resolução desse exercício. Olha só, se eu mando imprimir agora, o FMT aqui é só do exercício anterior, né? Olha lá, ó, ele imprime o 5 e o 4, porque o intervalo de 0 a 2... ficando de fora o 2, vai ser impresso para a gente, né? E aí tem várias maneiras de especificar esses intervalos aqui no Python, tá? Por exemplo, se eu simplesmente omito, mas percebam que eu mantive os 2 pontos ali, de 0 até omito, eu não especifico qual é o final, ele entende que é todo vetor, né? Então, no caso aqui, ó, se eu mandar imprimir, ele vai imprimir o 5, 4, 3, 2, 1. Olha lá, 5, 4, 3, 2, 1. E se eu especifico qualquer posição, sei lá, 3, se eu colocar, é exatamente como eu tinha feito o exemplo anterior, se eu coloco 3, o 3 vai ficar de fora, então ele vai imprimir o 5, 4 e o 3, né?
5, 4, 3, tá vendo? Agora eu posso mudar aqui no início também. Ó, se eu coloco 1, significa que o valor 5 que está na posição 0, eu vou pular. E aí eu começo do 1. Então ele vai imprimir o 4, vai imprimir o 2, e no caso o valor 2 que está na posição 3 vai ficar de fora, né? Então ele vai imprimir 4 e 3. Vamos conferir? 4 e 3, perfeito. Tá? Do mesmo modo que se eu omito, né, ele entende que é desde a primeira posição. Tudo isso é possível, né? Eu estou mostrando para vocês que tudo isso é possível. Olha lá, ele vai imprimir o 5 porque o 5 é da primeira posição. E lembra, para quem lembrar, quem já assistiu a aula, vai lembrar que a gente pode colocar posições negativas também. Negativa é esse cara aqui, ó. O negativo, o que ele faz? Ele vai de trás para frente. Esse último é menos 1. Esse aqui é menos 2. Esse aqui é o menos 3. Esse aqui é o menos 4. E esse aqui é o menos 5. Então, lembra disso, tá? Lembra que no caso do sinal negativo, quando a gente coloca um índice de posição negativa, ele começa a contar de trás para frente, né? Vindo do fim para o início do meu vetor. Então, para esse exemplo que eu estou escrevendo aqui, eu estou mandando imprimir da posição 1, tá certo? Ah, poderia usar menos 4? Poderia. Poderia colocar menos 4 aqui, não tem problema nenhum. Então, mas no caso eu estou colocando posição 1, então o valor 5 que está na posição 0 já vai ficar de fora, né? Então ele vai imprimir o 4 e vai até menos 1, menos 1 fica de fora, lembra? Então ele vai imprimir o 4, o 3 e o 2, o menos 1, é tudo que é menor do que menos 1, né? Então vamos experimentar para ver se ele vai imprimir o 4, o 3 e o 2. 4, 3 e 2, olha lá. Se eu coloco menos 2 aqui, ele já está processando essa turma aqui, deixando ela de fora, né? Vai, no caso, imprimir... Eu estou indo da posição 1, que é o 4. Aí ele vai até o menos 2, que seria aqui. Só que o menos 2 fica de fora. Então, ele vai imprimir só o 4 e o 3. Salvar. 4 e 3. Tá, mas por que eu estou mostrando tudo isso? Horas. Vou retornando aqui ao nosso probleminha que a gente quer imprimir as palavras, né? Então, olha só, o que eu consigo fazer aqui de uma maneira bem fácil usando essa característica que o Python tem, né? Eu vou continuar, eu preciso imprimir tantas palavras, né, quanto a quantidade de linhas que eu tenho. Então, eu vou usar contador para poder saber quantas letras eu tenho na minha palavra, né? Enquanto, vou usar essa estrutura parecida com o que a gente já tinha feito por enquanto, contador maior do que 0, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir direto, ó. Eu vou imprimir palavra da posição 0, posso colocar o 0, posso não colocar o 0, que tanto faz, até a quantidade de letras que eu quero processar naquele momento. Eu não vou usar justamente o contador para saber quantas palavras eu já processei, ó. Então, percebam que eu vou colocar contador aqui. Ah, contador está valendo 4 inicialmente, mas lembra que o nosso índice lá no vetor de letras, para o FMT, né? Contador vai estar valendo 4 porque a gente pegou a quantidade de letras que compõem o vetor, 4. Aí o que acontece? A primeira letra vai estar na posição 0, 1, 2 e 3. 4 fica de fora mesmo, né? Lembra que é tudo que é menor do que o valor do meu intervalo final? Então, a gente faz isso aqui do intervalo 0 até contador, ou se você quiser simplesmente omitir o 0, tanto faz. Eu acho que assim fica melhor, mais legível, né? A gente lembra que está começando em 0 até o índice menor do que contador, vai entrar. E aí a gente decrementa contador e passa para a próxima impressão. Vamos ver? Vou apagar isso aqui agora virou lixo. Informe uma palavra, o FMT, olha lá, o FMT, o FM, o F, o... mesmo que a gente venha escrever palavras grandes. Olha lá, ó. Computação do FMT, tarará, 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 tarará.
Aqui lembra que o espaço vai ser processado, né? Certamente esse momento aqui o espaço foi processado. Aqui o espaço foi processado, né? E por aí vai. Deixa eu ver aqui, dá para reduzir isso aqui ainda mais? Dá. Dá pra gente implementar isso aqui com um para, né? Como é que a gente implementaria com um para? Inclusive, bom, depois eu explico. Tem uma outra variação do para que caberia aqui, mas vamos devagar. For contador in range de 0 até len palavra. Eu gosto de colocar espaço aqui, que eu acho que fica mais fácil de visualizar. Aqui, como eu quero que o meu contador comece com len palavra, ele vai até 0, menos 1, aqui eu quero que ele vá de trás para frente, né? Então ele vai assumir 4, então tem que ser len palavra menos 1. Não, 4 está certo. 4, enquanto ele for maior do que 0, menos 1. E vai sendo decrementado em menos 1. O FMT, o FMT, o FM, o FU. Lembra que eu estou usando a estrutura do range para me ajudar aqui, né? Ele começa valendo 4, que no caso é a quantidade de letras que a minha palavra tem. Enquanto ele for maior do que 0, o 0 não vai entrar, como é que é? O 0 não vai entrar. Deu certo a impressão? Deu. Deixa eu só conferir um detalhe aqui. Vamos imprimir aqui também o contador. Opa. Só para ter certeza. Isso, ele não chegou a... Tá certo, tá? Agora que eu enxerguei, né? Assim, ele começa valendo 4, enquanto ele for maior do que 0, o 0 não entra, mas tá certo, porque aqui no meu intervalo eu mandei imprimir de 0 a 1 a última vez. O 1 não entrou, o 0 sozinho entrou. É isso mesmo, tá correto. Então, olha lá, contador valendo 4, ele imprimiu de 0 a 4, 4 ficou de fora, né? Ele imprimiu, quando eu falo, é aqui, nesse comando aqui. Aí ele decrementou em uma unidade, contador, passou a valer 3, ele imprimiu de 0 a 3, o 3 ficou de fora. Então ele imprimiu 0, 1 e 2, UFM. Perfeito. Depois decrementou o contador, passou a valer 2, o 2 em si ficou de fora, 0 e 1, o U e o F. E finalmente, contador valendo 1, né? Ele imprimiu de 0 a 1, o 1 ficou de fora, por isso que ele imprimiu só U, tá perfeito. Tá certinho. Assim, perceba duas linhas usando duas funcionalidades bacanas que o Python nos proporciona, que é o range, que permite estabelecer intervalos de uma grande flexibilidade, e a capacidade da gente informar intervalos dentro de vetores. Com apenas duas linhas a gente resolveu esse exercício aqui, né? Muito legal. Pessoal, o 19 eu vou deixar para vocês fazerem, né? Além de vocês fazerem também a lista 2, as outras listas também, tá bom? E começarem a brincar lá no URI, certo? Vocês estão com alguma dúvida que vocês gostariam de perguntar, algum detalhe? Quem tá por aí? Não. Tá tranquilo, Vinícius? Tá conseguindo acompanhar? A Maria hoje não entrou, deixa eu ver, dar uma olhada aí. O Daniel tá aí. O Anthony, Hércules, Pablo, Isis, Tainá, Wesley, William. Vocês estão conseguindo, estão todos conseguindo, já estão fazendo as aulas de Python, né?
Beleza. Bom, acho que é isso, tá? Acho que hoje a gente conseguiu fazer vários exercícios, né? Na semana que vem a gente volta a ter essa nossa aula aqui todas as quinta-feiras de manhã. Eu conto, né, com que vocês assistam todas as aulas. Eu tentei ser o mais enxuto possível, né, pra gente não demandar muito tempo nessas explicações. O mais importante é vocês começarem a fazer. Então, eu recomendo assim, ó, quem começou, por exemplo, vamos supor que eu comecei a estudar Python hoje, né? Assisti a primeira aula, a segunda aula, assistam pelo menos as 3 primeiras aulas numa catada só, tá? E aí o que você faz na sequência? Abre lá o seu editor de código, pega essa lista 1, 2 e 3, lá que a gente tinha resolvido no Portugal, pega esses exercícios aí, bem simples, resolvam eles, tá? Ou seja, até pode pegar o seu código lá do Portugal, relembrar qual que foi a lógica que você empregou, traduz agora para o Python, resolve e manipula vetor, né? Eu vou fazer essa aula de matriz que eu prometi para vocês, vou tentar fazer isso até antes do fim de semana. E, enfim, resolve esses exercícios bem simples aí. A primeira lista lá do URI também é muito simples, né? Quem quiser, deixa eu já experimentar esse URI, pode pegar lá para fazer. É que o URI, ele, assim, eu recomendo fortemente primeiro que vocês façam as listas, pelo menos a lista 1 e 2, pelo menos a lista 1 e 2 do Portugal, faça ela em Python, tá? Depois que vocês fizerem ela, aí pode começar a resolver o URI. Sabe por quê? Porque o URI tem essa chatice lá que eu comentei para vocês no começo da aula, a respeito de atender a especificação direitinho que ele pede lá. Aí às vezes você fica agarrado lá no URI, não porque você está errando, você tá calculando, está fazendo aquilo que ele pede certo, mas você não consegue ver ali a falhazinha na impressão que não está atendendo aquilo que ele especificou. Exemplos como eu mostrei hoje no início da aula. Você está colocando um espaço a mais, ou não está pondo espaço, ou está imprimindo uma letra, tipo naquele exemplo que a gente fez hoje, o X, você está imprimindo ele minúsculo, tá bom? Então fiquem atentos quando for resolver os problemas do URI a atender exatamente a especificação que ele colocou. Então se você já está um pouco mais safo ali no Python, resolver essas coisinhas aí por culpa do URI, né, fica mais fácil, tá bom? Então é por isso que eu recomendo não começa a resolver os problemas do URI de primeira. Faz primeiro 1, 2 listas aí, resolvendo problemas, vendo que você está conseguindo dominar o Python, está, né, conseguindo usar a linguagem para escrever o algoritmo naquela linguagem. Aí depois você passa a atender lá os requisitos do URI, tá bom? Acho que por enquanto é isso aí, né? E por favor, tem dúvida? Coloca lá que a gente responde, tá? Eu, o Caio, ou de repente até um dos colegas mesmo já vai ajudando. Assim que eu ver, eu já respondo para vocês também. Beleza? Beleza. Tá jóia, pessoal. Desejo um bom dia para